Agora, pensando em mais reforços, Carrascal, meia colombiano de 27 anos, da seleção colombiana, Flamengo tentando essa contratação e até correndo, né, para conseguir inscrevê-lo a tempo do Mundial de Clubes. Acho que o Braz trouxe ontem a informação, né? Eu tenho algumas informações, mas acho que o Braz trouxe ontem no UOL, né, Braz? Braz, traz pra gente aí essas informações, como é que tá essa negociação do Flamengo? Vai dar bom? O que está faltando? Assim, o Flamengo já tem um trunfo importante aí nessa negociação, que é a vontade do Carrascal de se transferir. Ele já manifestou para o Flamengo esse desejo de vir para o Flamengo, e inclusive ele jogou durante 3 anos com o De La Cruz no River Plate, né, já foram ex-companheiros. Então, assim, o Flamengo tem esse trunfo da vontade do jogador de vir, que é sempre muito importante. Mas existe ainda uma diferença de valores nessa negociação Flamengo e Dinamo de Moscou, que é uma diferença considerável. O Dinamo acena aí com cerca de 15 milhões de euros que o Dinamo deseja para vender o jogador, e o Flamengo, numa primeira oferta ali, foi algo em torno de 10 milhões de euros. Então, assim, são 5 milhões de euros de diferença, que é uma diferença grande, né? Agora, o Flamengo contando com o desejo do jogador, o jogador manifestando essa vontade com a diretoria do Dinamo, as coisas podem, né, tentar se ajustar, de repente o Flamengo conseguir ali baixar um pouco essa pedida dos russos, mas assim, por um lado a coisa já está bem caminhada, agora basta o Flamengo se entender com os russos, né? Costumam ser meio jogo duro aí na hora de vender jogador. A proposta que o Flamengo apresentou, ela bate no valor de quase de 80 milhões. De reais, estamos falando em reais, né? Assim, é uma proposta muito boa. Nós estamos falando de um jogador que ainda é jovem, tem 27 anos, é um jogador que teve pouco desempenho, é verdade, né, nessa última temporada. 35 jogos, olha lá, 8 gols e 3 assistências. Nessa temporada pelo Dinamo Moscou, né? Assim... E 20 jogos é uma temporada pela seleção colombiana. É uma temporada ok. Eu acho que eu fui um pouco exigente demais com o Carrascal, mas acho que é uma temporada ok. Ele foi campeão com o De La Cruz, da Libertadores, com o Gadiardo, né? Naquele River espetacular. 2018. Né? Espetacular. Não era titular. Ele não era titular absoluto, mas ele era um jogador, era 12º, 13º jogador ali do elenco, e era um time espetacular, e o De La Cruz, enfim, jogou muito, muito. Então, assim, tem aquela coisa também de voltar a jogar com um cara que ele conhece, a Liga Brasileira, porque, assim, esses caras colombianos, argentinos e tal, que estão, assim, num segundo escalão hoje do mercado, quando aparece uma oferta boa de Brasil, Flamengo, que tem uns caras que ele conhece, que disputa todos os títulos, os caras querem vir. Então, assim, o desejo do Carrascal é muito em função disso, que o Bruno falou. O cara vai disputar o Mundial, vai chegar para o Mundial, vai estar perto de caras que ele conhece, vai voltar, vai estar numa oitavas de Libertadores, jogando Copa do Brasil que eles conhecem, os caras se falam, né? Basta o cara pegar o telefone e ligar para o Borré ou para qualquer outro jogador da Colômbia que joga aqui e fala assim, como é que é a Copa do Brasil? Como é que é o Brasileirão? Então o cara quer vir. Como é que é o Rio de Janeiro? Como é que é o Rio de Janeiro? Então, assim, o desejo é muito grande. A estrutura do Flamengo. A estrutura do Flamengo é top, é melhor do que muito time europeu. Não, hoje o futebol brasileiro ele é muito atraente, né, para os estrangeiros, especialmente no mercado aqui sul-americano, mas até pensando em Europa também, é um mercado que se paga muito, que tem estrutura, um futebol que evolui. A gente tem muitos problemas, é verdade, a gente pode falar de arbitragem, de gramado, de um monte de coisa, da CBF, mas é um futebol que ele é atraente. Né? Duas janelas atrás, o Corinthians tentou o Carrascal. E o Corinthians não teve grana suficiente para bater uma oferta. Então é diferente a realidade do Flamengo. Sim. E não estou falando de agora recente, são 2 janelas atrás, acho que ainda era o Dúlio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians. E não deu para contratar o Carrascal. Isso mostra, né, como o clube se estrutura para ter condições financeiras, para ter bala na agulha para fazer esse tipo de contratação. Como é o que o Palmeiras passou também, como é que o Palmeiras conseguiu investir nessa janela também. PVC, há muito se fala, né, embora o Flamengo tenha o elenco, né, muito estrelado, de muita qualidade técnica, muito se fala sobre um substituto para o Arrascaeta, que era uma peça aí que falta ao Flamengo quando o Arrascaeta tem problemas de lesões, questões físicas, que ele passou por isso, o Flamengo tem dificuldades para repor essa peça. Jogador muito talentoso, uma importância enorme na história do
seria difícil de repor mesmo. Mas o Carrascal, ele pode ser esse atleta para jogar no lugar do Arrascaeta, para fazer a função dele? Pode. Ele tem talento para isso. Tem um pé esquerdo muito hábil, tem capacidade de passe, fazer assistência, fazer gol. Acho que ele é menos goleador do que o Arrascaeta. Não virou titular absoluto do River, mas é um jogador que pode jogar pelo lado do campo, por dentro. Então ele pode ser o jogador. A questão é entender o tempo que ele vai ter para se adaptar a essa nova função e esse novo clube. O ponto central é esse. E quando eu falei aqui na abertura, o Brás, eu falei, vocês já viram o Carrascal jogar? Não é o Arrascaeta? Já. O Carrascal é um jogador que pode fazer a função além do Arrascaeta, né, Bruno? Isso, exatamente. Assim, o Felipe Luiz lá, conversando com o Boto e tal, eles já há bastante tempo já conversam sobre essa peça que, em tese, chega para a posição do Arrascaeta, para disputar a posição com o Arrascaeta. Mas aí eles chegaram à conclusão de que não necessariamente eles precisam ter um jogador com a exata característica do Arrascaeta. Que eles queriam mais um 11, que é o cara que pode jogar como meia, mas também que cai para as pontas. Por exemplo, o Gerson, ele joga no meio, mas às vezes ele cai para a esquerda e tudo mais. Então, assim, na visão técnica do Felipe Luiz, ele acha que vai ser importante ter uma peça desse modo, que possa substituir o Arrascaeta quando for né, exigido, mas que também faça as pontas, e o Carrascal ele joga nas duas pontas. Então, assim, eles entendem que o Carrascal ele preenche essas características, entendeu? O Flamengo chegou a esse nome justamente buscando esse perfil de jogador. Também vai contratar o Carrascaeta. Carrascaeta? Ou que outro nome pode ter? Não, só a interjeição que eu coloquei, não foi o nome. Um fixo. Ô, Brás, pra gente encerrar, conta uma última história que você traz pra gente no All Sport, né? A FIFA está reembolsando torcedores depois que reduziu o preço de ingressos do Flamengo. Como é que isso está acontecendo? Como é que o Flamengo está atuando para que o torcedor não seja prejudicado, né? O torcedor quer ver o clube no Mundial de Clubes, que já vai gastar aí com a viagem uma bala, né? Porque não é fácil viajar para fora. Como é que está essa situação? Bom, a verdade é a seguinte, até o momento, até hoje, o Mundial, em termos de venda de ingressos, está dando uma flopada. A verdade é essa, não podemos enganar aí o público. E aí, o que está acontecendo? A FIFA viu que os ingressos não estão bombando nas vendas e resolveu reduzir o preço desses ingressos. Só que o que aconteceu? Lá atrás, inclusive numa movimentação dos próprios clubes brasileiros, os clubes brasileiros têm essa coisa do sócio-torcedor, né? Que às vezes nos clubes lá de fora não é exatamente esse programa, eles fazem mais aquela coisa do carnê, né? Que é o ano inteiro, que você compra o carnê com todos os ingressos da temporada. E os clubes brasileiros têm essa coisa de sócio-torcedor. Então eles falaram, FIFA, faz alguma coisa aí para a gente conseguir beneficiar os nossos sócios. Então criou-se esse benefício de que o cara que era sócio de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, ele teria uma prioridade na compra e nessa compra ele poderia comprar o setor que vai ficar separado para a torcida mesmo. O setor ali separado para a torcida do Flamengo, o setor para a torcida do Palmeiras. E aí, em média, esse ingresso era... Os valores variam de acordo com o jogo, tá? Mas, assim, numa média, quem pegou esse benefício pagou $110. E aí, como deu uma flopada até agora nos jogos, a FIFA baixou para cerca de $47 em média. E aí, essa galera que comprou antes, achando que tinha se beneficiado, na verdade se ferrou, né? A verdade é essa. E aí, cara, começou a rolar um movimento de reclamação, o pessoal está pensando em acionar a FIFA, mas aí antes que chegasse nesse ponto, a própria FIFA se antecipou e resolveu reembolsar parcialmente, né, esse torcedor. Então, o cara que comprou esse ingresso a $110, ele foi reembolsado em metade, né? Eu falei, por exemplo, com um torcedor fluminense aí nessa matéria, ele tinha comprado 6 ingressos para os jogos contra o Ulsan e o Mamelodi, o time da África do Sul. Ele disse que ele recebeu metade do valor desses 2 jogos, mas o jogo contra o Borussia, que é o mais importante, ele ainda não foi reembolsado. Mas ele disse que agora os jogos estão saindo a $47, esses 2 que eu citei. Mas, assim, pelo menos a FIFA se antecipou aí, que a galera já estava reclamando bastante aí, né? E só para lembrar, não foi só
Os torcedores do Flamengo não. Torcedores Fluminense, Botafogo, Palmeiras, que compraram antecipadamente com aqueles valores antigos, a FIFA está reembolsando aos poucos esses torcedores. É importante, né? Importante para o torcedor não sair prejudicado. Braz, valeu, viu, querido? Obrigada. Volte sempre aqui no De Primeira. Tchau, obrigado. Beijo, até próxima, semana gente. que vem. Hoje é sexta, né? Já estou esquecendo, estamos sextando aqui. Então até Trabalha semana que muito vem. essa mulher.